Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar aqui a resolução de uma questão de cálculo numérico. Meu nome é Jonas Barbosa de Andrade e essa questão é a questão 4 da lista de ajustes curvas. E a questão diz o seguinte: ajuste os pontos abaixo pelo método dos mínimos quadrados. Aí a gente percebe aí que tem uma tabela com os valores de x e os valores de y. Bom, primeiramente, como ele não dá qual é o modelo que a gente deve ajustar, então a gente primeiro vai plotar esses pontos aí, né, no gráfico, os pontos de x e de y, e fazer o gráfico para a gente ter uma noção de qual será o modelo adequado para esse problema aqui, né? Então a gente vem aqui no console do Scilab, a gente vai digitar os pontos de x, né? X igual menos 0,5, 0, 0,5 e 1. A gente escreve esses valores em forma de vetor, dá o enter. Agora a gente vai escrever os valores de y. Perdão, 1.15, 2.00, 2.20 e 1.91. Então agora a gente vai plotar, né, esses pontos, ou seja, vai fazer o gráfico desses pontos aí. Então vem aqui em plot x e y, ponto e vírgula, x grid, ponto e vírgula. Então a gente percebe aí, ó, que esse aqui será a curva, né, de acordo com aqueles pontos que a gente plotou, né? Pelo desenho dessa curva, né, a gente tem uma ligeira impressão de que uma função adequada, né, para essa curva aqui é uma função quadrática, né, um ajuste quadrado, né? Então a gente vem aqui novamente no problema e a gente vê que o modelo adequado para esse problema é um modelo quadrático, né? Aí a gente tem aqui, assim o problema se resume a encontrar a solução do seguinte sistema linear. Então a gente tem um sistema linear aí, ó, como podemos ver, em que esses valores aqui B, C, B e A são esses valores aqui no qual a gente quer encontrar para a gente desse polinômio aqui quadrático. E esses valores aqui, ó, x1, x2 e x3, y1, y2, y3, y4 são aqueles pontos, né, do qual a gente viu aqui no nosso problema. Então o problema se resume a achar a solução desse sistema linear. E desse sistema linear a gente tem a seguinte ilustração, ó. Eu separei esse sistema linear aqui dessa forma aqui. E aqui a gente tem uma matriz, né, que a gente chamou de V. E aqui a gente tem outra matriz coluna que a gente chamou de A, que vai ser igual, né, a essa matriz aqui coluna que a gente chamou de Y, né? E se eu noto que se a gente multiplicar essa matriz aqui A por essa matriz V e igualar a essa outra matriz aqui Y, a gente retorna ao nosso sistema linear, né, que a gente ilustrou aí, né? Então eu chamei essa matriz aqui de matriz V, essa aqui de matriz A e essa daqui de matriz Y, né? Então V que multiplica A é igual a Y. Então esse Azinho aqui, que é justamente o A dos coeficientes do polinômio que a gente quer encontrar, né, vai ser igual a transposta de V multiplicado por V, né? Tudo isso é a inversa, né, multiplicado pela transposta de V multiplicado pela matriz de Y. Então perceba que o problema se resume a achar, né, isso aqui, ó. Então a gente vem aqui no console do Scilab e a gente vai escrever essa matriz V aqui, ó.
Então V será igual. Perceba que essa matriz aqui, ela tem uma de suas colunas, ó, é somente um, né? Os outros são os termos de x e os outros são de x, do xi ao quadrado, né? Matriz coluna de 1, o xi e o xi ao quadrado, né? Então eu venho aqui no console. E como é que a gente vai escrever todos esses uns? A gente faz ones. Como são 4, uns, ó, a gente vai escrever lá 4,1 entre parênteses, vírgula, dá um espaço, coloca x, dá outro espaço, coloca x ponto ao quadrado, no caso x ao quadrado, fecha o colchetes e dá um enter. Então a gente tem a nossa matriz V aqui. Agora a gente vai encontrar quem? Vai encontrar esse Azinho aqui, ó, porque a gente já tem o Y e já tem a matriz V, e a gente quer encontrar esse A aqui. Então a gente vai no console e achar tudo isso aqui, ó. Então a gente vem aqui no console, coloca A será igual, como lá é a inversa, então a gente coloca inv de V transposta de V vezes V, fecha o parêntese, que multiplica V, a transposta de V, né, no caso, que multiplica o Y, né? E a gente dá um enter. Então a gente achou, ó, os coeficientes A, B e C, que é justamente, ó, esses coeficientes aqui, ó. Agora a gente vai plotar, né? Ou seja, vai definir esse polinômio. Então a gente vem P é igual a poli, abre parênteses, abre colchetes e digita esse número aqui, ó. Copiar e colar, dá um espaço, coloca esse outro aqui, dá outro espaço, fecha, dá uma vírgula, coloca o x entre apóstrofos, dá outra vírgula, coloca coef entre apóstrofos também e fecha o parênteses. Então a gente, ó, criou, né, definiu o polinômio. Criou esse polinômio. Então a gente vai definir ele. Definindo esse polinômio, a gente vem aqui no comando def y igual a f de x entre apóstrofo, vírgula, apóstrofo, y igual. Aí a gente vai digitar esses números aqui, ó. Mais aí a gente escreve ponto asterisco x menos esse cara aqui, ponto asterisco x ponto ao quadrado, próximo, fecha o parênteses. Pronto, então a gente definiu esse polinômio. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o gráfico desse polinômio para ver se realmente esse polinômio condiz, né,
com aquela, ou se aproxima da curva que a gente plotou no início dessa curva aqui, ó. Então a gente vem aqui que x vai ser igual a linspace. Vamos definir o intervalo. Olha, o intervalo aqui é de menos 0,5 a 1. Então a gente vem aqui fazer esse mesmo intervalo. Menos 0,5, vírgula 1. Ponto e vírgula. Plot de x. F de x. Então a gente vai destacar esse polinômio de uma outra cor. Então a gente vai colocar ele e destacar ele de vermelho. Então a gente vai colocar o Rzinho entre apóstrofo, fecha, ponto e vírgula, x grid, ponto e vírgula. Então a gente já vai lá no gráfico. Perceba aí que ali essa lista de azul, essa linha azul é a linha dos pontos que a gente plotou lá no início. E essa linha vermelha, ó, é a linha do polinômio que a gente acabou de descobrir, ó. Então a gente percebe que esse polinômio, ou seja, os coeficientes que a gente encontrou, formam um polinômio que cuja o gráfico, né, condiz, na realidade se assemelha com o que a gente queria, né? Então esse polinômio aqui, ó, é o polinômio, é um polinômio que assemelha com um problema que a gente queria, ó, né? Então espero que vocês tenham gostado e está aí.